Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um caso que aconteceu no ano de 2012, envolve uma criança ali, mais ou menos 12 anos, e com certeza todos os casos que envolvem criança, adolescentes, são os mais pesados, são os mais difíceis da gente entender como que alguém tem coragem de fazer isso com uma criança, com uma adolescente inocente. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, como é o de hoje, de mistério, de desaparecimento, eu convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo, então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa o like nesse vídeo, isso é muito importante. E também ativa o sininho de notificações. Então bora vem comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Tia Sharp. Em 2011, Tia Sharp morava com sua mãe Natalie e seus dois irmãos mais novos em Londres. Ela passava algumas noites e fins de semana na casa de sua avó, que também ficava em Londres. Sua avó, chamada Christine, morava com seu parceiro chamado Stuart Russell. Stuart não era o avô de Tia, mas ele estava na vida dela desde que ela tinha apenas 2 anos de idade. Os dois tinham uma ótima relação e ela o considerava como seu avô. Sua mãe a teve muito cedo e com isso a avó Christine ajudou em sua criação e as três eram muito próximas. Por isso era bem comum que Tia fosse para a casa de sua avó, fazia parte da sua rotina, não era nada incomum. Em 2 de agosto de 2012, ficou combinado que a jovem passaria o final de semana na casa de sua avó. Ela sempre gostava muito de ir para lá. Além de gostar muito de sua avó e Stuart, ela tinha mais espaço e mais privacidade. Tia era bem independente e era comum vê-la andando de ônibus sozinha pela cidade, mas naquele dia sua mãe decidiu ir com ela até o ponto de ônibus. Ficou combinado que Stuart a pegaria na estação perto da casa de sua avó. Ela sabia que sua avó trabalhava à noite e só Stuart estaria em casa e a buscaria e ficaria com ela, passaria a noite com ela, mas ela não se importava. Ela gostava de ficar com ele e os dois passavam várias horas jogando videogame. Como combinado, Stuart pegou Tia na estação de ônibus e os dois foram capturados por câmeras de segurança comprando comida em um supermercado local. No dia seguinte, 3 de agosto, quando a sua avó chegou em casa, ela perguntou ao Stuart onde estava a tia. Ele disse que ela saiu mais ou menos ao meio-dia daquele dia, pegou um ônibus e foi até a cidade porque ela precisava comprar sapatos. E ela também disse que voltaria mais ou menos às 6 horas da tarde. Então a sua avó não se preocupou nesse momento. Achou isso normal, a garota sempre andava de ônibus, não ficou preocupada nem nada, mas o tempo passou e a jovem não voltou para casa. Isso sim não era normal. Ela entrou em contato com Natalie para perguntar se teve notícias de sua filha naquele dia, mas Natalie não teve e ficou preocupada, pois acreditou que a filha estava com a avó. Ela tentou entrar em contato com Tia pelo celular e pelo Facebook, mas não houve resposta. Natalie, Christine e Stuart saíram à procura de Tia. Eles pensaram que Tia poderia ter perdido o ônibus, mas quando ela não voltou até às 10 horas da noite, com certeza não foi por causa de um ônibus perdido. Eles foram até a delegacia para relatar o seu desaparecimento. Stuart disse à polícia que a última vez que viu Tia foi por volta do meio-dia do dia 3, quando ela saiu de casa para pegar um ônibus para a cidade. Um vizinho de Christine, Paul Meehan, confirmou que também viu Tia sair de casa por aquele horário. Então a polícia teve que estabelecer exatamente para onde Tia foi quando saiu de casa ao meio-dia. Para ajudar com isso, eles coletaram 800 horas de imagens de câmera de segurança para ver a área que a jovem percorreu, da rota do ônibus até a cidade. Uma busca na casa dos avós revelou que onde quer que Tia estivesse, ela não levou seu celular junto e isso era muito estranho. Sua mãe ficou preocupada com a segurança de sua filha nesse momento. A mídia foi muito importante nesse caso. Eles ficaram muito chocados com o desaparecimento de uma menina de 12 anos. Isso chamou muito a atenção de todos. Então todo mundo ajudou nas buscas para ver se encontrava alguma pista. A mídia estava sempre na casa da avó Christine, que foi até então o último local que ela foi vista. Fizeram uma série de perguntas para a família e tal. Até um tio da menina foi
para a TV, deu uma entrevista pedindo que se a tia tivesse saído de casa por algum motivo, que aconteceu alguma coisa, que ela tivesse saído por conta própria, que não tivesse acontecido nada, que era para ela voltar para casa, e também se algum sequestrador, alguma coisa desse tipo, estivesse com ela, que por favor a trouxesse de volta. A polícia recebeu muitas ligações em relação a possíveis avistamentos de tia, mas infelizmente nenhum era realmente a menina. A comunidade se uniu nesse caso, grupos de busca saíram todas as noites procurando por tia, liderada por Christine, Stuart e Natalie, mas não havia sinal de tia em lugar nenhum. Nos dias após o seu desaparecimento, sua família, a polícia, os moradores e a mídia procuraram por qualquer evidência de tia. O que chamou a atenção nesse caso foi que ela não foi vista nas câmeras de segurança em nenhum momento do dia 3, e isso estava muito errado. Isso levantou suspeitas da polícia e de alguns moradores sobre se era verdade o que Stuart contou o que aconteceu naquele dia. O homem ficou com raiva, pois as pessoas começaram a duvidar de sua versão. Então ele falou com uma emissora de TV e pediu uma entrevista para limpar o seu nome, para que as pessoas não desconfiassem mais dele. No dia 9 de agosto, ele deu a entrevista. Em sua entrevista, ele disse que não fez nenhum mal à menina, que a amava muito, a considerava como uma neta, e contou o que aconteceu naquele dia, naquele papo de que ela saiu ao meio-dia porque ela queria ir até a cidade, comprar uns sapatos e voltaria às 6 horas. Essa foi a sua versão, que ele deu várias vezes para a polícia, mas mesmo assim parecia que tinha alguma coisa errada. Apenas um dia depois dessa entrevista, Christine acordou em sua casa com um cheiro muito forte, um cheiro de algo podre. Ela tentou encontrar a causa, mas não sabia de onde vinha esse cheiro. Stuart saiu cedo naquela manhã para pegar um jornal na loja. A polícia disse a Christine que eles estariam vasculhando sua casa novamente naquele dia em busca de qualquer pista que pudesse ajudar no caso. Essa foi a 4ª vez que a casa foi revisada. Dessa vez, eles fizeram uma descoberta chocante e conseguiram localizar de onde vinha o cheiro de podre. No sótão, eles encontraram um corpo que foi enrolado em um lençol e também em sacos de lixo. Eles também encontraram uma bolsa com roupas dentro e um par de óculos quebrado. O corpo estava muito decomposto, mas a identificação através de registros dentários confirmou que era o corpo de tia Sharp. Quando a polícia passou essa informação de que eles encontraram o corpo da tia, as pessoas não conseguiam acreditar que o corpo todos aqueles dias estava dentro da casa e como que a polícia fez uma série de investigações na casa e não encontrou o corpo dela. A população não aceitou muito bem isso e a polícia teve que vir a público, o chefe de polícia, e disse que provavelmente aconteceu algum erro humano. Depois disso, é claro que a desconfiança ficou ainda maior em cima de Stuart, até porque naquele dia ele disse que iria até uma loja comprar jornal, mas ele nunca voltou para casa. Tava na cara que ele estava fugindo e também de que ele mentiu para a polícia do que aconteceu naquele dia. Nesse momento, Stuart foi considerado o principal suspeito do caso. A polícia pediu a ajuda do público para encontrar Stuart e eles receberam uma dica. Felizmente, devido à mídia, todos sabiam que quem era Stuart, como era a sua aparência, devido à entrevista que ele deu no dia anterior. Então estava tudo muito fresco na cabeça das pessoas, sabiam como era a cor dos seus olhos, a sua altura, enfim, então ficou muito fácil de identificá-lo. Mais tarde, através de testemunhas, ele foi encontrado em um parque da cidade, bêbado. Agora que a polícia tinha Stuart, eles tinham que determinar se ele estava envolvido no assassinato de tia e, em caso afirmativo, se ele matou tia sozinho. Isso se deve ao fato de que houve uma série de coisas preocupantes que aconteceram no caso. O corpo de tia foi encontrado na casa de Stuart, que dividia com Christine, então havia perguntas que Christine precisava responder. A polícia precisava descobrir se ela também estava envolvida no caso. Outro ponto a ser esclarecido era sobre a declaração que o vizinho deu à polícia. Ele confirmou que viu tia sair da casa ao meio-dia no dia 3 de agosto, e isso é óbvio que nunca aconteceu, o que confirmou a versão do Stuart na época, e isso significava que a polícia passou um grande número de horas olhando as imagens da câmera de segurança em vão,
porque provavelmente a menina nunca saiu de casa. Paul Meehan, o vizinho, foi acusado de desperdiçar o tempo da polícia. Infelizmente, a causa da morte não pôde ser estabelecida. O corpo de Tia não foi encontrado até o dia 10 de agosto. Provavelmente ela morreu no fim do dia 2 ou no início do dia 3 de agosto. Ela não passou muito tempo no sótão da casa, mas era no meio do verão e isso acelerou o processo de decomposição, sendo impossível dizer a causa da morte. Há uma suspeita de que a menina foi estrangulada, mas isso nunca foi provado. A polícia fez uma série de perguntas para ele e pediu para ele contar o que aconteceu, né? Por que ela morreu, o que ele fez com ela. Então, ele deu a sua primeira versão. Ele disse que na noite do dia 2, a tia caiu da escada da casa e morreu. Mas ele só a encontrou no dia seguinte e ele estava muito bêbado. Então, ele de início nem se importou porque a menina tinha morrido. Mas depois, quando ele voltou a si, ele enrolou o corpo dela no lençol, colocou no sótão. Isso para esconder da Christine, porque ele ficou com medo do que poderia acontecer, se a Christine colocaria a culpa nele, alguma coisa assim. Então, nessa sua primeira versão, foi isso que aconteceu. Ele apenas disse isso e com certeza isso não era compatível com a forma em que ela foi encontrada. Tia foi encontrada enrolada em lençóis e estava sem roupa, o que não era compatível com essa queda acidental que ele citou. A polícia encontrou algo muito importante no caso. Cartões de memória que era de Stuart estavam escondidos dentro da casa. O homem que Tia via como seu avô não via a Tia como sua neta. Sem o conhecimento dela, Stuart a estava gravando. Ela estava fazendo coisas normais, inocentes, como hidratar as pernas, tomar banho, né? Coisas normais, e Stuart a estava sempre filmando. Também havia imagens nos cartões de memória dela dormindo. Ficou claro pelos cartões de memória que Stuart a observava e fantasiava com ela há algum tempo. Isso ficou ainda mais evidente em seu histórico de pesquisa. Ele assistia vídeos pornográficos de incesto e procurava garotas de óculos que lembrava a Tia. Outras imagens foram encontradas que mostraram ainda mais o nível de depravação de Stuart. Depois que ele assassinou Tia, Stuart tirou uma foto dela em uma pose sexual, sugestiva e pornográfica. Uma imagem que, sem dúvidas, ele queria manter para alimentar suas fantasias doentias e muito distorcidas. Havia também imagens do próprio Stuart em posições sexuais, fazendo atos sexuais e usando objetos de uma maneira sexual. Ficou claro o motivo do crime. Ele resolveu colocar suas fantasias em práticas naquela noite, já que Christine estava trabalhando e ele ficou sozinho com a menina. Nunca ficou claro se ele só tinha intenções de fazer algo sexual com ela ou se sua intenção também era de matá-la. Há uma teoria de que ela possa ter sido contrariada com aquilo que ele fez. Ela disse que contaria a alguém, então ele decidiu matá-la naquela noite. Foi anunciado em 26 de novembro de 2012 que Stuart Hazel seria julgado em maio de 2013. Em 7 de dezembro, a Polícia Metropolitana anunciou que Christine Bicknell não enfrentaria acusações. Em 5 de fevereiro de 2013, o vizinho Paul Meehan foi acusado de desperdiçar o tempo da polícia. Ele negou a acusação contra ele e foi liberado sob fiança para julgamento no dia 29 de julho. Stuart se declarou inocente do assassinato quando compareceu ao tribunal em 8 de março de 2013. O julgamento de Stuart começou em 7 de maio de 2013 e em 13 de maio ele mudou sua confissão para culpado e foi condenado à prisão perpétua em 14 de maio com uma pena mínima de 38 anos, o que significa que ele terá 75 anos antes de ser elegível para a liberdade condicional. O vizinho Paul Meehan foi considerado culpado de desperdiçar o tempo da polícia e condenado a 5 meses de prisão em 5 de agosto de 2013. Em junho de 2013, a casa em que Christine e Stuart moraram, onde Tia foi assassinada, foi demolida e em meados de 2014 começaram as obras de construção de novas casas no local. Em novembro de 2013, em parte em respostas aos assassinatos de Tia Sharp e April Jones, os mecanismos de busca Google e Bing modificaram seus sistemas para bloquear resultados de buscas destinados a produzir imagens de abuso infantil. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, é um caso muito difícil, é difícil da gente concluir esse caso, porque a menina confiava muito nele, considerava ele o seu avô, por mais que ele não fosse.
E eles tinham uma ótima relação, pelo que parecia. Ela gostava muito de ficar na casa de sua avó e infelizmente algo tão terrível aconteceu. Ficou claro que as intenções dele com ela eram sexuais, eram muito nojentas, então aquele cartão de memória que a polícia encontrou foi fundamental para explicar do porquê que ele matou ela, né? Porque a gente ficou com essa dúvida do que aconteceu, se ele tinha algum problema com ela. E, na verdade, o problema que ele tinha com ela era sexual. Isso é muito nojento de um homem, né, com toda essa sua idade, ter algo sexual com uma menina ali de apenas 12 anos. Por isso que esse caso é tão terrível e, com certeza, quando aconteceu, chocou muito Londres. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem. E até o próximo.